de perto tudo que temos a oferecer. É só entrar em contato através do WhatsApp 0 operadora 11 99524 2914. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa com muita reflexão, oração e a poderosa Palavra de Deus. Na apresentação do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Um programa para toda a família. No ar, programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Meus irmãos, mais uma vez estamos de volta aqui, né? Estivemos aí uma semana fora do ar para reiniciar a rádio, né? Passou a fazer umas modificação técnica e novamente estamos de volta aqui para bendizer o nome do Senhor, né? Para glorificar o nome dele para todos sempre. Eu desejo uma ótima noite a todos, que Deus venha falar com todos tremendamente, tá? Porque o Senhor só quer o nosso bem. Amém? Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho, se Deus quiser e assim nos permitir. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um começo de noite aqui com vocês, né? Graças a Deus nós estamos aqui firmes e fortes para fazer a vontade do Senhor Jesus. Até já. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Deus fale grandemente no coração de cada um de vocês, amém? Como eu falei, estamos de volta aí, feliz, né? Contente, alegre por estar aqui para mais uma vez falar da palavra de Deus, do amor de Deus, né? E de tudo que Ele quer de bom para nós. Meus irmãos, esta noite eu quero dizer para vocês que nós temos que confiar muito nas promessas de Deus e acreditar que podemos viver em paz. Mas para isso tem muito o que nós aprender dentro do Evangelho. Pois é muito difícil viver em paz no mundo que nós estamos. Mas não é impossível. Como fala em Lucas, né, no capítulo 1, no verso 37, porque para Deus nada é impossível. Então vamos acreditar nessas palavras e vamos seguir, né? Não devemos só pregar ela, mas temos que viver. Porque para pregar, como nós falamos já algumas vezes aqui, é fácil pregar e falar do Evangelho de Cristo, mas o difícil é viver, não é mesmo? Então vamos estar orando, apresentando a todos, e daqui a pouco já estaremos iniciando a reflexão de hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar?
vamos orar e apresentar a todos, né, nessa noite, para que o Papai do Céu venha aí nos confortar, né, porque só dele vem o nosso socorro, o nosso reconhecimento. Amém? Oramos. Amado Pai, Senhor Jesus, nessa querido noite, Pai Celestial, Senhor Jesus, neste queremos momento, Senhor, eu vos desde já entrego, te Senhor, a agradecer todos na sua mão, Senhor. Apresento pelo minha começo família, do dia, apresento pela meus tarde, irmãos, Senhor Jesus, apresento em que meus o amigos Senhor pastores, esteve apresento esse conosco. lugar, o pastor Alan Ó Barreto, Deus querido, tua Deus família. amado, Pai, já pedimos Todo-Poderoso, perdão, sabemos Senhor, que nós pelos erros e as confiamos, nossas Senhor. falhas. E o que nós pedir, Senhor, Pai no nome querido, santo Pai de Jesus, amado, o Senhor nós nos te dá. agradecemos, Pai, Senhor, por eu tudo agradeço que tu pela és, minha por tudo saúde, que tem agradeço pela minha feito, família Senhor, na nossa novamente, a minha vida. família que está no Ceará, Ó Pai a família querido, Pai também da amado, minha e esposa, apresentamos, Senhor todos, Jesus, Senhor, a em nome de todos os Jesus. ouvintes desta Senhor, rádio. neste momento eu Ó Deus, repreendo, também Senhor, agradecemos, todo Senhor Jesus, por espírito de estarmos, Senhor, contenda nesse em santo todas as lugar. famílias, não Ó só na Pai minha, querido, nós mas em todas, sabemos que Senhor. onde o Senhor, Senhor peço, entra, Senhor, Senhor, é pra dá, fazer Senhor, mudança, libertação Pai. a E esses, aqui Senhor, que nesse estão nas lugar, drogas, Senhor, que estão nas entrou um dia, e eu prostituição, nas sei, meu Deus bebedices, Senhor. querido, Senhor, que liberta e nada, cura, ninguém Senhor, em vai nome de atrapalhar Jesus, os Pai teus planos. Todo-Poderoso. Ó Neste Pai momento, querido, Senhor, Pai amado, eu apresento, o inimigo Senhor, um pode casal que está, tentado, Senhor, meu em Deus, aflição, calar em a nossa atribulação, voz, Senhor, que o calar a Senhor nossa opere, boca. Senhor. Seja Mas feita a nós tua sabemos, vontade, meu não a Deus, nossa. que o Senhor Mas a está gente sabe, conosco, Senhor, que é doloroso e saber se que o tem Senhor casais está conosco, se quem separando, impedirá casais em o seu contenda, agir na aflitos, nossa vida? porque não têm os Muito discernimento e não obrigado, ó sabem, Deus, Senhor, o que o Senhor por verdadeiramente tudo que o Senhor opera tem na feito, vida pelos daquele que livramentos. acredita no Senhor. Pai Ó Todo-Poderoso, eu repreendo por toda estar, obra do Senhor maligno, Jesus, também conosco repreendo todos esses dias, toda retaliação, nos toda hóstia ajudando, maldita, nos toda renovando, potestade, ó Deus todo querido, principado, Deus amado. Senhor, na vida de Nós cada um. repreendemos, Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, tudo nessa aquilo, noite, Pai, Senhor, que não entra vem com de ti, providência, tudo Senhor, aquilo, na meu vida de Deus, cada que um, esteja Senhor. atrapalhando, Pois não está Senhor, fácil viver, as Senhor, famílias, e pregar o teu os evangelho muito mais. relacionamentos, Pai, Porque, Senhor, entre muitos marido e enganaram, mulher, Senhor, os a todas as relacionamentos de nações, filhos Senhor, a e todas pais. as cidades, Ó Senhor. Deus Mas nós querido, estamos Deus aqui para amado, falar o que é nesse verdadeiro, o teu colocamos em evangelho, tuas Senhor. mãos, E ó seguir, Deus, Senhor, sendo feita a todas tua as vontade, não a famílias nossa. ituanas, Pai, todas as eu famílias te peço nessa brasileiras, noite, Deus. Senhor, A misericórdia, família do Senhor, pastor para a nossa Alain e família. esse santo Eu apresento lugar, também Pai, aos que meus é amigos lá consagrado a ti, meu Deus. do bairro, Nós Senhor, sabemos, ó Vila da Deus, Paz, que aqui pastor é um lugar Walter, né? abençoado, A ó sua Deus, esposa, porque Andréia, daqui pastora sai a Andréia, tua e aos seus palavra, filhos, Pai. Senhor, Mário, Ó né, Deus querido, Henrique, conserva Lívia, esse lugar, Ana. Pai. Deus, Ó abençoe Deus a querido, todos, conserva nosso a amigo vida também, do Wagner, né, que é nosso operador pastor Wagner, Alain e a diácono tua agora, família, Deus. a sua esposa Pai também, querido, Genilma, Pai amado, e a todos que os amigos, tudo, Senhor, que não aqueles for que nós de não ti, lembramos, o Senhor conhece o caia nosso por coração. terra, em nome Pai do Senhor Todo-Poderoso, Jesus, Pai. esta noite, Ó Senhor, quero Deus apresentar querido, também o meu Deus amigo amado, presbítero, apresentamos, Norberto, Senhor, Senhor. nossos amigos, Meu amigo nossos também, irmãos de Senhor Cristo, Christian, estará pregando, Pastor Senhor, na nossa Walter, igreja Pastor na quarta-feira. Andréia, Deus Pastor abençoe a vida Wellington dele e sua e continue esposa, usando ele tremendamente, Pastor- a irmã Senhor, grandemente, Marcela, Senhor, porque ó somos Deus querido, instrumento irmão de Val, Deus. Senhor O Jesus, nosso irmão Edileuda, Nascimento eu com a sua apresento, Senhor, em família. nome de Jesus. Ó Pai, Senhor Todo-Poderoso, Jesus, vai entrando, Senhor, neste momento em eu peço, Senhor, providência, Senhor, em entra cada com família, providência em na cada vida de cada um, necessidade, leva da tua Deus. presença, Senhor, Muito porque o Senhor obrigado, pode Senhor, nos por ajudar. estar Só o sempre Senhor é o nosso conosco, refúgio, Pai, socorro porque bem agindo presente. o Obrigado, Senhor, Pai. quem impedirá? E eu O vos abençoo a Senhor todos, é em o nome do nosso Pai, do Filho e do pastor. Espírito Eu Santo. sei que Em nada nome vai de nos Jesus faltar. eu agradeço. Muito obrigado, Amém. Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, essa noite, né, já início de noite, estaremos falando sobre os conflitos, né? Como nós saímos dos conflitos, das contendas, né? Das intrigas. Como nós saímos? Existem várias maneiras de nós sair. Porque aquele que é sábio, sabe a não responder um insulto. É difícil, mas temos que manter a calma. E essa noite estaremos falando. O tema nessa noite que eu passei para minha esposa, qual que é mesmo? Como Glória a Deus. sair dos conflitos. Como sair dos conflitos. Então, meus amados, sabemos que não é fácil. Não é fácil viver no mundo que estamos hoje, cheio
de situação adversa. Situações onde é muito difícil a gente aceitar algo, algumas coisas que os nossos irmãos nos oferecem, algumas coisas que acontecem. Mas o que temos que fazer? Temos que acreditar que pelo perdão, né, pela sabedoria, nós seguimos adiante nos caminhos de Cristo, né? Deus está ouvindo. Na vida diária podemos encontrar, vamos dizer, pessoas com grandes problemas que parecem não se resolver. Mas, diante de Deus, nada é impossível. Então, por isso que muitas das vezes, com outras pessoas, não é fácil reagir da forma correta no meio de uma briga, né, feia, mas temos que saber como lidar com essa situação. Hoje, eu digo que muitas das vezes eu sei lidar com certa situação que fosse em outro tempo, eu confesso, meus irmãos, meu Deus, eu não sei o que seria. Mas quando a gente vive verdadeiramente o Evangelho de Cristo, temos que saber resolver as coisas sem briga, sem encrenca. E muitas das vezes, mesmo assim, a gente acaba trazendo contrito. Mas Deus conhece o nosso coração, né? E por isso eu louvo a Deus por a vida de cada um, né? E briga, intriga, não leva ninguém a nada. Sabemos que muitas das vezes pessoas morrem, pessoas se separam, perdem amigos por causa de bobagem que não sabem no momento resolver com sabedoria, né? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha, né? Como fala em Provérbios 18:13. Mas eu já vou estar passando aí, uma breve reflexão que eu estou falando aqui, mas eu já vou estar passando aí para minha esposa, para estar fazendo uma reflexão dentro desse tema, amém? Como nós saímos dos contritos, né? Das intrigas, conflitos, né? Contenda, problemas, tudo isso forma um grande problema na nossa vida. E muitas das vezes é difícil a gente resolver, mas temos que ter sabedoria para resolver tudo da melhor forma. Amém? Que Deus abençoe a todos e que venha falar grandemente com todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz, irmãos. Glória a Deus, né? Sabemos que problemas familiares todo mundo tem, né? Não tem ninguém que possa dizer que não tem um probleminha dentro da sua casa. Mas a Bíblia, ela tem respostas para nós. Deus, ele constituiu as famílias para ficarem em paz, né? Para multiplicar, para ter seus filhos, né? Para servir a Ele, fazer a vontade dEle. Aqui estamos, né? E problemas familiares nós sabemos que todos têm. Mas se nós formos, como o meu marido falou, se nós formos sábios e procurar em Deus a resposta, vamos nos dar muito bem. Porque a resposta de Deus é maravilhosa. A resposta de Deus é a última, que você sabe que é a verdadeira também. Que você pode acreditar que você está fazendo certo. Que você está no caminho certo. Quando você busca a Deus, primeiramente, você sabe que você está no caminho certo. Então, devemos ir buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, principalmente nesses momentos de conflitos familiares, né? Então, eu vou começar aqui, então, nossa reflexão.
a nossa reflexão, ela fala o que a Bíblia diz sobre problemas familiares. Problemas familiares não são novidade em um mundo decaído. Aqueles que devemos amar mais nas nossas famílias, muitas vezes se tornam aqueles com quem mais lutamos. A Bíblia não encobre o pecado e registra vários problemas familiares, começando com Adão, culpando a sua esposa pelo pecado, que está lá em Gênesis 3:12. A rivalidade entre irmãos surge na história de Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos. O ciúme entre as esposas. Uma das consequências negativas da poligamia é encontrada nas histórias de Ana, Elia e Raquel. Eli e Samuel lidaram com filhos desobedientes. Jonatas quase foi assassinado por seu pai, Saul. Davi ficou de coração partido pela rebelião de seu filho Absalão. Oséias passou por dificuldades conjugais. Em cada um desses casos, os relacionamentos foram danificados pelo pecado. Aí a gente podemos ver, né, irmãos? Não é de hoje que temos problemas, não é de hoje que temos conflitos dentro da nossa casa. Se não é o pai com o filho, é a mãe com a filha, é a avó, é a sogra com a nora, é assim. Uma hora é um, outra hora é outro, né? Mas a gente sabe que tem uma solução para tudo isso. Que Deus está do nosso lado e Ele pode nos ajudar, né? Com as suas palavras. Temos uma espada dentro da nossa casa, onde podemos sempre estar ali lendo, sempre podemos buscar a resposta, né? A Bíblia tem muito a dizer sobre relacionamentos, inclusive sobre a dinâmica familiar. A primeira instituição que Deus estabeleceu para a interação humana foi uma família, que está em Gênesis 2, 22 ao 24. Ele criou uma esposa para Adão e uniu-o em casamento. Citando esse acontecimento, Jesus disse, mais tarde, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está em Mateus 19:6. O plano de Deus era que um homem e uma mulher permanecessem casados, até que um deles morresse. Ele deseja abençoar essa união com filhos que devem ser criados na disciplina, na demonstração do Senhor, que está em Efésios 6:4 e também em Salmo 127:3. Muitos problemas familiares surgem quando nos rebelamos contra os desígnios de Deus. Por exemplo, a poligamia, o adultério e o divórcio causam problemas porque se desviam do plano original de Deus. A Bíblia dá instrução clara sobre como os membros da família devem tratar uns aos outros. O plano de Deus é que os maridos amem suas esposas da mesma maneira que Cristo ama a sua igreja, que está em Efésios 5, versículo 25 ao 33. As esposas devem respeitar os seus maridos e submeter-se à sua liderança, que está em Efésios 5, 22 ao 24. 33 e versículo também de Efésios 33, 1. 33. E Pedro 3, 1. Os filhos devem obedecer a seus pais. Efésios 6, versículo 1 ao 4. Êxodo 20, no versículo 12. Quantos problemas familiares seriam resolvidos se maridos, esposas e filhos simplesmente seguissem essas regras básicas? Né, irmãos? 1 Timóteo 5,8 diz que as famílias devem cuidar dos seus membros. Jesus tinha palavras duras, aquelas que evitavam suas responsabilidades financeiras
para os pais idosos quando alegavam dar todo o seu dinheiro ao templo. Mateus 15, versículos 5 ao 6. A chave para a harmonia nas famílias não é uma que naturalmente queremos seguir. Efésios 5:21 diz que devemos viver sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. A submissão está em oposição direta ao desejo de nossa carne de governar e fazer o que queremos. Defendemos nossos direitos, defendemos nossas causas, defendemos as nossas opiniões e afirmamos nossas próprias agendas sempre que possível. O caminho de Deus é crucificar a carne, que está em Gálatas 5:24, Romanos 6:11, e submeter-se às necessidades e desejos dos outros sempre que podemos. Jesus é o nosso modelo para esse tipo de submissão à vontade de Deus. 1 Pedro 2:23 diz: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A maioria dos problemas familiares poderia ser diminuído se todos seguissem as instruções encontradas em Filipenses 2, versículo 3 ao 4. Nada façais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é prioridade seu, senão também cada um o que é dos outros. Quando adotamos o espírito de humildade e tratamos os outros como Jesus o trataria, podemos resolver muitos dos nossos problemas de família e relacionamentos. Glória a Deus, né, irmãos? Aí deu para vocês verem, né? Conflitos temos todos os dias e todos os momentos. Bastante conflito familiares por causa de droga, bebidas, muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas Deus, Ele é maior, Deus está junto conosco, Deus quer ver a família unida, Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro, né? E os laços de família devem ser fortes, devemos buscar a Deus para que todos da nossa família façam o mesmo. Devemos acreditar, ter fé em Deus e que Ele pode mudar a nossa família. Vamos buscar a Deus e acreditar, e como a palavra falou, não pensarmos em nós mesmos, pensar mais no outro do que em nós. E sabendo, nos momentos de conflito, saber nos calar, porque se um fala e o outro também fala, não dá certo, né? Dois bicudos não se beijam, que nem falam. Dois bicudos não se beijam, tem que ser um quieto e um que fala. Porque quando acontece de um falar e o outro falar também, nunca vai parar a discussão. Então, quando a pessoa se aquieta e mostra somente na mudança dela, na mudança no dia a dia, ela consegue levar as pessoas até Deus. Porque aqui, em Provérbios 18:13 fala: o que responde antes de ouvir comete astúcia, que é para vergonha sua. Aquele que fala demais, aquele que quer ser o maior, aquele ali é o que acaba caindo primeiro. Né, irmãos? Vamos então fazer o que Deus falou: amai-vos uns aos outros como Ele nos amou, né? Vamos amar ao outro como se eles fossem Jesus Cristo. Vamos imaginar que essa pessoa que está arrumando conflito, ela é o próprio Jesus. Se você olhar para essa pessoa e ver Jesus nela, você não vai querer mais arrumar confusão, você não vai mais querer discutir. E pense no que Deus fala, pense na palavra de Deus.
Amém? Eu vou estar aqui entregando agora para o pastor Antônio. Espero que vocês estejam entendido aí a nossa reflexão de hoje. Amém? Ele disse que ia compartilhar. Coloca no louvor então. Meus irmãos, estaremos colocando aqui um louvor para glorificar o nome do Senhor, né? E engrandecer Ele para todo sempre. Porque só Ele é digno de toda honra, toda adoração e todo louvor seja dado a Ele, né? Glória a Deus. Vamos então estar ouvindo o louvor e logo após estaremos falando mais da palavra de Deus, né? É o que nos fortalece. Amém? Até daqui a pouquinho. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. O que vem pra tentar ferir
terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare. Em tempos de guerra, nunca pare. Libera a palavra. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, cura, recompensa, vem. O escape, descanso, cura, recompensa, vem. Sem demora, vem. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca Glória a Deus. Então, meus irmãos, nunca parem de lutar, né? Em tempos de guerra, nunca parem de lutar. Porque o Senhor é fiel e está aos nossos lados, de todo mundo. Ele não faz acepção de nenhuma das pessoas. Só precisamos ser consciente de que Ele é o nosso único Salvador, onisciente Salvador. Temos que confiar e entregar toda a nossa ansiedade na mão dele, né?
Glória a Deus aí, a nossa irmã que está nos ouvindo aí, fazendo uma janta, né? Glória a Deus. Tá cheirando aqui, hein, essa janta aí. Edileuda, Deus abençoe a você e a tua família, tá? Dá um forte abraço aí à nossa irmã Francisca, né? Irmã Francisca, também o irmão Tiago, irmão Jorge, né? Irmão Bruno. Que Deus venha abençoar a esse lar e levar da presença dele, para que se fortaleçam todo com a presença de Deus, amém? Deus abençoe a todos e nunca parem de lutar, amém? Deus abençoe também aí a nossa irmã Silene aí, né, do Parque Industrial, a irmã Naí, estamos esperando a ligação dela, faz dia que ela não liga por aqui, mas eu sei que ela nos ouve, né? Deus abençoe a toda, a paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vou estar lendo aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, que diz assim: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, eu sei que todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano a gente ouve, né? O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Mas quem está preparado? Quem está se preparando? Porque ele fala: sejais santo, né? Sejais santo. Mas, meus irmãos, não quero julgar ninguém. A palavra fala, né? Do modo que fala também, ela também fala que podemos ser justo e falarmos, exortar, né? Repreender. Irmão, você não pode fazer isso, pois isso não é de Deus. Então podemos fazer isso. Mas julgar a condenação só Deus pode. Mas julgando dentro da palavra, até aí nós podemos falar. Porque hoje o mundo está tão, mas tão contaminado, que é difícil da gente ir em alguns lugares, em certos lugares, né? Dependendo do lugar que a gente vai, a gente também é apontado. Mas não devemos esquentar a cabeça, pois é o nosso Senhor que nos justificará publicamente. Então não podemos ter medo, nem temer. Somente a Ele temos que temer e ter tremor. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos dá espírito de fortaleza e não de temor. Então temos que aproveitar enquanto há tempo, meus irmãos. Tem muita gente aí abandonando os caminhos do Senhor porque não acredita mais. Mas, meus irmãos, então vocês não estão buscando a entender a Bíblia, o que diz a Bíblia, né? Aqui diz em Apocalipse, né, que ele vem como ladrão. Eu fico preocupado, sabe? Eu fico temente, porque a qualquer momento ele pode vir. Ele pode vir e pegar muitos, mas é muito mesmo de surpresa, né? Pois nem mesmo ele, o Filho do Homem, nem mesmo os anjos saberá a hora que ele há de vir. E eu acredito que ele vai pegar muita gente surpreso. Vai pegar muita gente aí, vai deixar muita gente surpresa. Então, nesse momento não haverá mais tempo. Então vamos buscar enquanto nós podemos, enquanto nós pode, né? Vamos buscar enquanto nós pode, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a tua justiça, e essas demais coisas serão vos acrescentadas. Mateus 6:33. Meus amigos, hoje, meus irmãos e amigos, hoje eu estava meditando à tarde, estava vendo essas palavras que tanto entram no meu coração, que eu não acreditava que hoje era difícil eu guardar algumas delas, que são muitas, no coração, né? Como fala em Mateus também 24:38. Pois hoje também não será diferente como os dias de Noé.
que muitos se casam, muitos se dão festa, né? Se casam como naquele tempo, eles se juntam sem um casamento correto, na fornicação, bebem, fazem festa, né? Eles se prostituem, bebem à noite, fazem tudo o que nosso Deus não quer que nós façamos, mas Ele deixa fazer, como tem o livre-arbítrio, né? Ele deu o livre-arbítrio para nós fazer o que nós quisermos. Quer fazer? Pode fazer? Pode, faça. Pode fazer. Mas vai haver consequências. E as consequências não é das boas quem faz essas coisas. Pois eu, até hoje, eu tenho as minhas consequências. Mas eu sei que a minha vitória é certa ao seguir os passos de Jesus, né? E ser obediente ao nosso Pai Todo-Poderoso. Temos que ser imitador de Cristo. Não temos que tentar, nós temos que ser santo. Porque aquele que não tiver santificado não vai entrar no reino dos céus. Então também fala em Mateus, né? Eu acho muito bonita, muito linda essa palavra e também é pesada, né? Escute bem que eu vou falar Mateus 25, no verso 34, que diz assim: E naquele grande dia falará o rei: Vinde a mim, benditos de meu Pai, pois tem por herança o reino dos céus, desde a fundação do mundo. Veja como essa palavra é poderosa. E eu digo que essa palavra é poderosa, pois eu temo essa palavra e todas as outras que está dentro da Bíblia, porque é toda pura e verdadeira, viva e eficaz. Então, meus amados, vamos buscar enquanto é tempo, vamos acreditar na palavra de Deus, nas promessas dele que se cumprem. São as únicas promessas que se cumprem na nossa vida verdadeiramente. Não podemos esquecer disso, porque ele é fiel. Deus não é o homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Fica também no livro de Números, no capítulo 23, no verso 19. Meus amados, vamos buscar enquanto é tempo. Eu estou aqui só para fazer a propaganda do Evangelho de Cristo. Amém? E vamos ser humildes. Vamos buscar ajudar os nossos irmãos. Há momento que temos que fazer algum sacrifício, temos que ter um tempo, tanto para os irmãos, para os amigos, porque na palavra de Deus também fala no livro de Salomão, né, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do verso 1 ao 8, que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, debaixo do propósito de Deus. Então muitas das vezes temos que respeitar algo que precisamos respeitar. Temos que ser sábio, né? Muitas das vezes acontece o que a gente não quer com alguns irmãos, com algum casal, mas a gente tem que saber aconselhar. Não é dizendo assim, viu, acabou, vai para lá e ele para cá. Não, temos que saber como aconselhar, né? O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, né? Mas o homem prudente ignora o insulto. É como eu falei no começo, em Provérbios 12, 16. Então, eu estava falando dos conflitos, né? Durante uma briga, as pessoas dizem coisas que não deviam para fazer o outro perder o controle, né? Ignora o insulto, mostra maturidade e que o outro não perde ofertar, né? Seja, falar o que quer, dizer o que quer o outro. Muitas das vezes não é assim. Temos que ser prudentes. E nos provérbios são muito sábios, né? Pois é um homem muito sábio, Salomão, quando escreveu esses livros, né? Não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos.
Fica em Romanos 12, 17. Então, meus irmãos, esta noite está chegando já mais um final de programação. Estaremos de volta, se Deus quiser. Não sabemos ainda se é na quarta, mas é na quinta. Provavelmente será na quinta-feira, ao mesmo horário, às 6 da tarde, né? Às 6 da noite, né? Estaremos nesse horário e aí depois a gente vai ver também outro dia de programação. A gente vai estar conversando direitinho com o pastor Alan Barreto e vamos estar passando para vocês, tá bom? Mas até aqui foi Deus que falou, porque Ele que nos ordena, né? Aqui é a palavra de Deus que é o principal, a propaganda nossa aqui é o Evangelho de Cristo, né? Que Deus tenha falado aí, eu desejo, né? Profetizo que Deus venha dar sabedoria a todos, discernimento, calma, né? Humildade é o que nós precisamos nesse momento, né? Num momento de pandemia, num momento de dificuldade, mas quem é sábio vai saber a direção certa, porque o Senhor nos dá. Amém, meus queridos? Então vamos orar. Está encerrando mais uma programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. E falo a todos que estávamos com saudade, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, soberano Deus, em nome de Jesus. Querido Pai, Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós encerramos aqui, Senhor, o ID que o Senhor nos pede. Ide e fazei discípulos. Ide e levai o meu evangelho. Assim foi feito aqui, Senhor, a tua vontade, não a nossa. E seja sempre feita a tua vontade, e que nós diminua, suma e desapareça, e que o Senhor cresça na nossa vida. Pai, eu te agradeço neste momento pela minha família, pelos ouvintes. Vai um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Que Deus abençoe. Eu espero que Deus tenha falado aí com vocês tremendamente, porque Deus é fiel, né? E amigo verdadeiro, verdadeiro amigo. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. E eu já agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Amém. Senhor.